Eu quero dizer para vocês que o Trump está passando pela melhor fase do seu governo. Nós estamos hoje na melhor fase do governo Trump. Qual? É aquela que não existe. Como ele ainda não governou, ele resolve tudo. É tudo na base do sonho. Então, com isso, com o Trump não vai acontecer. O Trump vai dar jeito nisso. Vazamento de gás, deixa com o Trump. Vazamento de água, deixa com o Trump. Pneu furou, chama o Trump. Motor deu problema, chama o Trump. Trump resolve tudo, só até dia 20. Depois de dia 20 para lá, as coisas mudam. Depois de dia 20 para lá, o problema já é outro. Mas até dia 20, Trump. Trump já disse que vai tomar o canal do Panamá de volta. É bom, porque é uma farsa. O Panamá é uma farsa criada pelos Estados Unidos, roubando outro estado, que não deixa de ser um estado que está lá de joelhos. Bacana. Amanhã eu vou falar da presidente do México. Mandar um beijo para aquela mulher maravilhosa, que eu fui crítico dela e hoje estou do lado dela. Tá? Trump sequer já assumiu e já é analisado como um presidente que mudou a sua política internacional. É exatamente isso que a gente tem falado sempre. A falta de liderança política entre os ocidentais apressou a imprensa de propaganda a tratar Trump como o atual presidente dos Estados Unidos. Exatamente isso que é a minha conclusão que eu faço logo depois. Sobre isso, é pontual. Cartucho queimado antes da hora, Trump só assume a presidência nos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. Mas pode chegar cansado para a posse. Exatamente. Já gastaram tanto a figura dele que realmente ele já virou aquele óleo de peixe elétrico. Serve para tudo. A expectativa construída de que Trump vai acabar com as guerras começa a ganhar forma de realidade. Trump supostamente planeja continuar a ajudar a Ucrânia. Sequer chegamos no mês de janeiro. Ainda não chegamos lá, mas já temos a solução de tudo. Tá? Até o dia da posse, certamente teremos a palavra supostamente excluída da frase. Como eu falei, é um governo perfeito, enquanto ainda não começa. Tá? Como sabemos, um presidente da República nos Estados Unidos não manda sequer na Casa Branca. Às vezes manda. Manda. É obedecido, mas manda, né? Então, é exatamente. Com isso, Trump já assumirá o cargo para o seu segundo mandato, fragilizado e deixando de cumprir a principal promessa de campanha. E essa foi a principal promessa de campanha, que conduziu ele e seu partido ao poder, através de uma cachapante vitória eleitoral. Realmente, a vitória dele foi ímpar. Ele ganhou de cabo a rabo, não poderia ser de outra forma. Então, a imprensa dos Estados Unidos hoje fala exatamente isso aqui do Trump. Espera-se que o presidente eleito, Donald Trump, continue enviando ajuda militar à Ucrânia, apesar de ter zombado do presidente Zelensky. Presidente não, ditador Zelensky. Deixar claro para vocês que presidente é o Maduro, com fraude ou não, goste você ou não. Presidente é o Putin, goste você ou não. O Zelensky, o mandato dele se expirou e ele é mantido no cargo por 40 países que o apoiam e principalmente por toda a OTAN. São esses que mantêm o Zelensky lá como ditador. Zelensky não é mais presidente. Mas eles querem que ele foi zombado, mas querem continuar a ajuda à Ucrânia. Isso é a mídia americana. Autoridades europeias relataram que a equipe de Trump planeja manter o apoio militar a Kiev, enquanto exige que os Estados-membros da OTAN aumentem os gastos com defesa para 5% do seu PIB. A Europa está quebrada na merda, dando 2% do seu PIB. Atualmente, apenas 23 dos 32 membros da OTAN cumprem a meta de 2% do PIB em gasto de defesa. Então, a meta mais alta certamente gerará polêmica na Europa. Viktor Orbán, da Hungria, criticou a quantidade de ajuda financeira e militar fornecida à Ucrânia pelos Estados Unidos e pela União Europeia, alegando que poderia ter sido melhor empregada na Europa. Não, eles preferem passar fome. A estratégia de Trump de vincular os gastos com a defesa à oferta de termos comerciais favoráveis pode ser uma tática difícil, especialmente enquanto negocia com aliados da OTAN. Muitos acreditam que essa abordagem visa manter a alavancagem necessária para pressionar a Ucrânia a negociar com a Rússia. Jim Jatras, ex-diplomata dos Estados Unidos, avaliou as perspectivas de sucesso de Trump em alcançar a paz por meio de negociações. Ele sempre foi um negociador. A vida dele sempre foi essa. E o Wellington tem mania de colocar, tem um jeito, formato de nota deste observador distante, que é a nota dele. Está cada vez mais claro que os países membros da OTAN precisam de uma guerra mundial. Falidos preferem aplicar a estratégia de Nero e incendiar o planeta.
concordo com grau, número e gênero. Essa daí eu fiz a leitura de Wellington sobre isso aí. A minha não vai longe disso daí, mas eu vou na psique humana para explicar quem é Trump e por que Trump. E isso daí é minha posição, é dar um corte. A trágica e catastrófica ausência de estadistas e líderes de verdade no Ocidente, pelo rebaixamento total das expectativas, pela frustração geral e pela anemia de elementos com um pingo de dignidade, tem elevado as expectativas em torno de Donald Trump a níveis jamais imaginados. Isso não quer dizer que o Trump é grande, são os outros que são pequenos. Uma vez eu falei isso do Bolsonaro. Bolsonaro, no meio de tantos anões, com 1,20 m de altura, está parecendo um gigante. Mas era o ponto de vista, era a relatividade. Sistematicamente engolidos e suplantados pelo Oriente na figura principal de Rússia e China, cabe ao Ocidente se agarrar em qualquer boia ou algo que flutua. Pode ser um tronco ou um jacaré, não importa. O que importa nessa altura do campeonato é se agarrar a alguém. O grande problema é que, devido à arrogância, à empáfia, o nosso Ocidente não consegue esperar algo além disso. Difícil para eles entender a sabedoria chinesa ou o pragmatismo do jogador de xadrez russo. É necessário pegar todas as expectativas, multiplicá-las por 10 e transformá-las em realidade virtual antes que aconteçam. Tudo é a jato. Sempre. Dessa forma, muitos heróis já foram mortos no berço. Daí a grande necessidade de criarmos DC Comics e Marvel, com seus super-heróis. Todos eles nascidos no mesmo lugar. Ninguém de Bollywood furou essa bolha. Nem Spectreman, nem National Kid. Até Speed Racer passou longe. Todos os heróis do mundo são deles. Mas voltando à vaca fria, temos na figura de Donald Trump algo que realmente pode vir a mudar o cenário global. Tudo vai depender dele e o compromisso que ele tem com a sua biografia. Porém, não devemos desprezar a ideia e o ideário judaico-ocidental do pensamento fast food. Querer consumir antes de plantar, querer comer antes de pagar, querer receber antes de dar. São valores arraigados no subconsciente coletivo ocidental. A tragédia tem nome, endereço e CPF, mas a propaganda mentirosa e, o que é pior, acreditar nessa própria propaganda nos leva a manter poucas esperanças de sucesso dessa empreitada. Mas, de qualquer forma, temos ao nosso lado otimismo. Ele suplanta a realidade numa proporção muito alta, mas também serve de combustível e alento para alguma mudança real nesse cenário totalmente catastrófico para nós do Ocidente. Trump é grande porque todos são pequenos ao seu lado. Se quando todas as suas expectativas estão só no Trump, o negócio começa a ficar perigoso. Como já dizia meu velho pai, o dia que você tiver apenas uma bala no tambor, cercado pelos inimigos, não tenha dúvida, use ela na sua cabeça. Você vai sofrer bem menos. Você vai matá-los de frustração por não poderem te esfolar vivo e não vai passar pelo sofrimento de ser esfolado vivo. Pragmatismo de quem já esteve num campo de batalha. Meu pai passou e ensinou isso para o seu filho, seu rebento, seu garoto lindo, bonitinho. Ele chamava assim, né? E pai é pai, né? Igual a mãe. Então, é por isso que eu tenho essa posição.